o carro, o espaço interno dele é medido por litros. E esses litros de ar, quando a gente imaginando que liga a recirculação, esses litros de ar tem que entrar na caixa de ar, ou ele tem que vir de fora da caixa de ar, ele tem que passar por um buraco, e esse buraco tem que levar todos esses litros de ar para dentro da carroceria, por um buraquinho lá, que o ar ele é medido em velocidade, ele tem que ter uma vazão do ar. E quando a gente fala que a vazão do ar, ela é medida pela velocidade do ar vezes a área do ar. E essa área do ar tem que passar dentro do meu evaporador. Então, o ventilador, se eu coloco ele aqui na velocidade 1, por exemplo, se eu coloco meu seletor lá, velocidade 1, 2, 3 ou 4, eu coloco ele aqui, ele está dizendo que o ventilador vai passar mais ou menos 100 mil litros de ar. Esses 100 mil litros de ar vai passar na serpentina para soltar o calor lá dentro dela. E esses 100 mil litros de ar, ele vai passar numa área. E essa área é a área da serpentina, onde os tubos estão entrando e estão saindo, se é microcanal, se é aletado. Esses litros de ar vai soltar o calor dele para grudar no fluxo do gás, para sair lá no painel. Então ele é um desafio que você tem dois encontros ali. O encontro dessa massa de ar, que essa massa de ar, ela é medida, essa massa de ar, ela é medida no difusor em metros por segundo. Tem uma ferramenta que chama anemômetro, que você coloca lá e serve para medir temperatura. Eu consigo saber a velocidade desse ar. Pela velocidade desse ar, eu consigo aprofundar e saber quantos litros de ar está passando pela minha caixa de ar. E esse anemômetro vai medir a velocidade do ar e ele vai falar assim, olha, ele vai tratar a serpentina, o evaporador, como se fosse um terreno. Quando a gente compra lá em São Paulo, os terrenos é 5 por 25. Meu terreno tem 125 metros da casa que eu nasci. Por quê? Ele tinha 5 de frente e 25 de fundo. Ele vai pegar o teu evaporador e ele vai falar, ó, teu evaporador, daqui até aqui, essa massa de ar vai passar em 30 centímetros. Essa massa de ar está passando no teu evaporador, que é um terreno, de 15 centímetros. Só que aí, para o engenheiro, ele transforma isso em metros. 30 centímetros, ele vai falar 0,3 metros. Ele vai transformar 0,15 metros. E ele vai transformar numa área que ele vai falar que o teu evaporador tem uma área de metro quadrado, não sei quanto. Só estou mais ou menos dando uma noção como que é atrás dos bastidores. Bom, isso aqui não precisa a gente aprender. É só para a gente ter noção, daqui a pouco, o que é a cilindrada do compressor. Por que você vende um compressor? Por que a máquina usa um compressor 7H15, 5H14, um TM210? A gente tem que ter essas noções, porque quando essa massa de ar for passar, eu continuo estudando isso, metro por metro dá metro cúbico por segundo. Só que nada é por segundo. Se eu quiser multiplicar isso vezes 60, eu falo que é metro cúbico por minuto. Se eu multiplicar isso por 60 de novo, eu vou falar que é metro cúbico por hora. Então o meu ventilador, quando os caras trabalham no indústria, você vende a ventoinha Spal e Moldraz, aí tem um datasheet. Você pede, o cara tem que pedir para você o datasheet da peça. Se ele não pedir, você já se antecipa e quando o Tony comprar de alguém, você fala, Tony, eu quero o datasheet dessa ventoinha. Porque quando você for vender aí para uma empresa, ele vai falar assim, essa ventoinha de 9 polegadas, de 6 polegadas, 10, 11 polegadas, quantos metros de ar por segundo essa ventoinha passa? Ela está trazendo tantos metros por segundo com o meu condensador. E essa ventoinha, ela roda de uma velocidade. Essa ventoinha, ela de acordo com
a pá dela ou a turbina, ela, quando o engenheiro colocou um ventilador dentro da caixa de ar, a fábrica teve que falar para ele, ó, eu estou te produzindo uma caixa de ar com ventilador, que ela está soprando em cima desse evaporador tantos metros por segundo. Aí cabe, você multiplicando por 60, você chega até 1 hora, aí você escolhe. Por que isso é importante? Eu, dentro da carroceria, preciso entrar aqui. Vamos imaginar um carro desse. Esse carro aqui é um carro que tem 3.000 metros cúbicos de ar. 3 metros cúbicos. Um metro cúbico, se você der uma bugada, ele é igual a 1.000 litros de ar. Se esse cara renovar, ele está dizendo aqui que eu tenho 3.000 litros de ar para entrar. Só que você liga no ventilador, eu estou entrando 100.000 litros em uma carroceria de 3.000 litros. Você liga o ventilador na velocidade 4, ele entra dentro desse carro aqui 500.000 litros de ar por minuto. Só que esses 500.000 litros de ar que vai entrar dentro de uma serpentina aqui, ele vai passar em cima de um gás. Quanto de gás está passando por minuto nessa serpentina? Aí continua a história. Aí o gás que entra nessa serpentina, que vai receber 100.000 litros de ar em cima dele, ele depende da cilindrada do compressor. Quanto mais cilindrada o compressor tiver, quanto maior for o evaporador e maior o condensador, mais gás vai entrar para receber esses 100.000 litros que está passando em cima. Porque não adianta eu jogar 1 milhão de litros de ar em cima do meu evaporador, se eu não tiver gás suficiente passando para receber esse 1 milhão de litros de ar. Porque o objetivo de entrar em 100.000 litros é ter uma serpentina que fique gelada todo o tempo. Então eu tenho um encontro ali dos litros de ar passando com os litros de gás também entrando. Porque o gás, que é o cara interessante, que vai ficar geladinho aqui. E aqui eu tenho que colocar, falei para você que a ar-condicionado é de 20 a 22 graus, e eu tenho que ter um elemento de controle para que exista esses 20 graus dentro da carroceria, para que haja os 24 graus para quem gosta. E o nome desse elemento que vai controlar isso chama sensor de temperatura. Se eu não tiver esse carro, eu levo essa máquina a menos 10 negativo, menos 15, que é o máximo que o compressor consegue produzir. Porque se eu ficar olhando aqui o gás, o compressor, ele trabalha com quantos PSI um compressor automotivo?